É outubro, minha gente! Começa aí o último trimestre de 2024 com o mês de outubro. Outubro rosa, o Dia das Crianças, quanta data importante para este mês de outubro, mas importante também para as notícias. O mundo continua com os conflitos geopolíticos acelerando ainda mais, ficando mais quente entre Israel e os terroristas. Lembrando que agora também em outubro, dia 7 de outubro, mais precisamente hoje, conhecido como hoje, faz um ano deste conflito, quando startou este conflito. E agora vem a pergunta, até onde vai esta guerra? Os mercados começaram a refletir no preço do petróleo. E o que acontece? Nós vamos descobrir agora. Agora começa o seu O-News, o boletim que traz informações do mercado financeiro de investimentos e te deixa mais atualizado. Ô, meu diretor, vamos lá, só a vinheta. E antes de falar da nossa primeira chamada dos conflitos geopolíticos, eu quero voltar na semana passada. Semana passada saíram dados importantes da economia que direcionam as decisões futuras do Banco Central norte-americano. Lembrando que essa semana, na agenda dessa semana, nós temos a divulgação da ata da última reunião que reduziu a taxa básica de juros dos Estados Unidos. E na semana passada foi divulgado que o payroll é o indicador que demonstra quantos empregos foram gerados na zona urbana norte-americana. E ele veio forte, ele veio acima do esperado, o que para alguns correspondeu ou respondeu à questão de uma possível recessão norte-americana. Isso foi otimista, porque dados fortes demonstram que a economia está rodando. Do outro lado, dados fortes de geração de emprego, é gente trabalhando, é renda acontecendo e vem novamente problema de inflação. E a bolsa de aposta, principalmente do indicador da Bolsa de Chicago, o CME, ou CME, disse o seguinte: antes da semana passada da divulgação, a perspectiva era que poderia acontecer mais uma queda de 0,5. Agora, ele já reduziu em virtude dessa situação da geração de pós-trabalho para 0,25 na próxima reunião. Vamos ver a ata, o que vai dizer. Essa semana nos Estados Unidos também será a semana da inflação, exatamente. Vai sair o CPI, que é a inflação do consumo, e vai fazer o PPI, que é a inflação da produção do produtor. Essas informações também ajudam bastante na próxima reunião, que será a última do ano para a decisão de taxa de juros. E por lá também continuam as expectativas, porque nós entramos nas retas finais das eleições presidenciais dos Estados Unidos. E lá nas bolsas asiáticas, a semana passada também terminou positivas e começam essa semana ali no campo do 0 a 0, pendendo ali para uma pequena queda, muito em virtude de aguardar ali as questões de pronunciamento do Banco Central norte-americano, o relatório que sai essa semana, e também pelos conflitos lá no Oriente Médio, exatamente. Lá pelo Oriente Médio continua a escalada da guerra, o crescimento da guerra, que hoje, precisamente dia 7 de outubro, faz um ano do primeiro ataque do Hamas, aquela festa em Israel que estava acontecendo, onde morreram diversas pessoas, o estopim da guerra que começou e depois se estendeu também para a questão do Hezbollah, de outros grupos extremistas de terrorismo que entraram nessa guerra. Lembrando que o Irã é um grande importador e exportador de petróleo e em virtude da aceleração, do ganho de escala desse confronto, o barril de petróleo Brent, ele aumentou nos últimos dias aí em quase 5 pontos percentuais. Isso também, se a gente para analisar em termos de avaliação de controle de preços, aumento de taxas de juros, isso pode impactar diretamente em algumas economias. Sim, senhor e senhora! E aqui no Brasil, Cleverson, qual é a expectativa? Expectativa pelo relatório Focus, muito importante a gente acompanhar o relatório Focus, que ele sai ali as informações pertinentes, principalmente a juros futuro, a taxa de inflação, a geração de riqueza, produto interno bruto, e também o comportamento da moeda internacional dólar em relação ao real. De olho no relatório Focus, porque fica aquela expectativa muito grande para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária Brasileira para definir a taxa de juros. Lembrando que na última reunião eles optaram por aumentar a taxa de juros por dois motivos: inflação
em alta, né? Inflação não controlada dentro dos parâmetros que eles desejavam, e também a questão da fiscal do Brasil, que não atinge os seus parâmetros ideais, suas metas estabelecidas. Por isso, ficamos de olho nesta nova reunião que acontece também, a última do ano acontece no próximo mês de novembro. E um ponto interessante que a gente vai falar aqui é sobre o ganho escalada nos ativos digitais, o Bitcoin crescendo nas últimas horas, o Ethereum também, e um ponto a ser ressaltado aqui é que a emissora da USDT, uma stablecoin muito utilizada no mercado internacional, lembrando que ela é pareada ao dólar, a emissora dela prometeu lançar um documentário falando sobre a liberdade que este ativo trouxe em relação à inflação, a políticas econômicas de alguns países. Por quê? Porque em 2024 o USDT, esse ativo digital, completa 10 anos. De olho nesse documentário, porque ele vai abordar pontos interessantes de tecnologia, avanço tecnológico como meio de pagamento e também, olha, interessante, ele vai gerar algumas críticas e algumas abordagens sobre como as economias levam o seu dia a dia através do mercado tradicional. Por isso, de olho nesse documentário que deve sair até o final do ano. Eu vou assistir. E você? Eu fico por aqui. Terminamos mais uma edição do ONews e eu espero você na próxima. Até lá.